Essa aula aqui é por nossa conta. Se quiser aprender mais, acesse musicdot.com.br e aprenda música a qualquer hora e em qualquer lugar. Olá, seja bem-vindo à nossa sexta e última aula desse curso de violão. Como eu tinha te prometido, esse curso é um curso ainda bem prático, para a gente conhecer esses novos acordes, algumas outras levadas e tudo mais, que vão aparecer muito no repertório geral. Então a ideia é realmente a gente finalizar esse curso com você tocando muita coisa, não só as músicas que eu coloquei aqui também, mas você pode procurar nos outros sites de cifra e tudo mais, as músicas que você gosta também e aplicar na música que você quiser. Bom, ficou faltando um assunto que aparece muito também em shows, aí você vai ver bastante gente usando esse assunto dessa nossa aula, certo? Em vários tipos de repertório. Eu vou começar te explicando para depois colocar então o grande assunto dessa aula. Olha só, eu peguei para essa aula a música Paradise do Coldplay, também tocou muito aí na rádio e tudo mais, uma música belíssima, bem legal e muito famosa. Se você não está lembrado, entra lá nos exercícios e vê o playback. Bom, o que acontece com essa música? Essa música está numa tonalidade que não é muito confortável. Aliás, para o violão é péssimo, ainda que para o piano tudo não é tão ruim. Que é a tonalidade de Sol menor. Na verdade está meio em Fá ali, mas começa no Sol menor. Olha só, a gente vai ter então o acorde de Sol menor, depois o acorde de Si bemol maior, depois o acorde de Fá e depois o acorde de Dó. Só que a música inteira fica repetindo praticamente só esses acordes. Então, o que a gente tem aqui? Um monte de pestanas. O que acontece? Fazer uma vez, duas vezes, tudo bem, né? Mas chega uma hora que esse monte de pestana começa a cansar a nossa mão e fica um pouco mais difícil de tocar. Bom, então eu quero te apresentar uma possibilidade para quando você quiser tocar então essas músicas que estão em tons não tão confortáveis para o violão, que você vai encontrar no repertório geral. A gente vai usar nessa aula um capotraste, certo? Eu vou colocar aqui para você enxergar bem. O capotraste você encontra para vender em qualquer loja de música, certo? Pela internet. Não é um item muito caro. Está aí por volta de R$50, lógico que tem capotrastes mais caros, de R$100, que são melhores, tudo, tem de R$200 também, mas enfim, dá para você comprar um simplesinho para você poder começar a usar com aí R$60, R$70 de repente. O que acontece com esse capotraste? Ele serve para justamente fazer a pestana para a gente, para facilitar a nossa vida. Então, quando a gente tem músicas que tem essa característica de serem mais complicadas, porque tem muitas pestanas, a gente pode usar o capotraste e o capotraste faz a pestana para a gente. Eu já vou te mostrar e você vai entender bem o que eu estou querendo dizer. Tem uma outra questão também bem interessante do capotraste, não é só para facilitar a vida, porque um violonista experiente consegue trabalhar com pestanas quantas forem necessárias, não tem problema, não vai cansar tanto a mão dele. Mas tem uma outra coisa, o porquê que esse capotraste é muito usado no pop, no rock, no sertanejo universitário. Porque existe uma predileção por acordes de corda solta, ou seja, acordes que não usam pestana. Esses acordes de corda solta, eu já vou te mostrar, um exemplo. Por exemplo, vou pegar aqui o acorde de Mi menor. Mi menor, quando eu toco ele sem pestana, você percebe que ele é cheio, né? Ele é um acorde bem, que as cordas ficam bem soltas, então ele soa forte, né? Soa imponente. Quando eu faço esse mesmo acorde, por exemplo, aqui numa pestana, o que acontece? Naturalmente, a pestana dá, assim, digamos, uma certa abafada no som. Então não é tão legal, certo? O acorde não fica com aquela força. Então existe uma predileção em música pelos acordes que não são em pestana, digamos dessa forma, em executar os acordes sem ser em pestana. Daí o capotraste ajuda bastante. Bom, eu vou pegar então essa música Paradise como é o nosso ponto de partida para você entender como usar o capotraste. Olha só, vou pegar ele aqui de novo. A gente já sabe então que a música tem os acordes de Sol menor, Si bemol maior, certo? Fá maior e Dó maior. Vou começar pelo básico. Olha só, eu vou ter aqui a pestana de Sol menor, certo? Tá bem clara aqui essa pestaninha pra gente, certo? Bom, é justamente onde eu estou fazendo essa pestana que eu vou adicionar então o meu capotraste, certo?
Vou colocar ele aqui, então, na terceira casa, pegando todas as cordas, tomando cuidado para pegar todas as cordas, e sempre colocando o capotraste, você está vendo aqui na câmera do zoom, ó, sempre colocando o próximo aqui do meu traste, certo? Eu não estou colocando ele no meio, ó, da casa, certo? E nem no começo da casa, não, estou colocando no finalzinho da casa para ele segurar muito bem aqui as minhas cordas aqui dentro. Um bom capotraste é aquele justamente que vai ficar bem retinho aqui, vai pegar todas as cordas igualmente, certo? Pegar bem legal. Bom, o que eu vou fazer agora? Concorda comigo que se eu estivesse fazendo a minha pestana onde está o capotraste, eu estaria fazendo o sol menor aqui, não é? A forminha, ó, de Mi menor estaria aqui. Então eu vou justamente fazer o Mi menor, normalmente. Deu para entender bem? Então o que a gente estava fazendo? A gente pegou o Mi menor, com o capotraste a gente pode simplesmente ir subindo a sequência, sem nenhum problema, certo? Se eu quisesse, por exemplo, subir ainda mais um tom, era só eu trazer o capotraste mais uma casa e colocá-lo aqui. Então deu para perceber o que a gente fez? A gente pegou o Mi menor e foi subindo até chegar no Sol menor. Então, por mais que eu esteja vendo o desenho de Mi menor, certo? Estou fazendo um acorde de Mi menor, mas está soando um acorde de Sol menor. E aqui é uma questão bem interessante, porque daí a gente pode então pegar todos os acordes e mudar. Então, em vez de eu pegar o Si bemol, por exemplo, como que eu posso fazer esse Si bemol de uma forma fácil, certo? Eu vou usar a forma de Sol. Por quê? A forma de Sol aqui, usando o capotraste na terceira casa, soa um Si bemol, certo? Porque a gente está andando um tom e meio à frente, porque eu coloquei aqui, ó, o capotraste um tom e meio. Então, aqui, ó, na segunda, começando aqui com o meu baixo na terceira casa, seria Sol, daí subindo, Sol sustenido, subindo mais uma, Lá, subindo mais uma, Lá sustenido ou Si bemol. Deu para perceber o que eu fiz, ó? Então, Mi menor, Sol. Fica claro para você? É isso que eu quero que você entenda bem o que eu estou fazendo aqui, certo? Eu estou garantindo que o meu capotraste suba o tom para mim. É como se eu estivesse simplesmente subindo os acordes, só que ele garante que aquelas cordas soltas, lembra que eu tinha falado para você que o objetivo da pestana era trazer aquelas cordas que ficavam soltas mais para o agudo, certo? O capotraste vai fazer isso para a gente, então a gente pode se dar ao luxo de não fazer nenhuma pestana, de conseguir fazer aqui. Bom, o próximo acorde seria o acorde de Fá, que eu vou fazer aqui na forma de Ré. Porque olha só, aqui é o Ré, subir uma Ré sustenido, Mi, Fá. Olha só, então está soando Fá porque o capotraste está garantindo aqui que o meu baixo está fazendo um Fá. E por último, que seria o acorde de Dó, eu vou fazer aqui na forma de Lá. E ele vai soar Dó, porque ó, Lá, Lá sustenido, ou Si bemol, né? Si, Dó. Deu para perceber bem o que aconteceu aqui? É bem tranquilo, não é? Ou seja, aquela música que tinha Sol menor, Si bemol maior, Fá e Dó, passa a ter agora com o capotraste Mi menor, Sol, Ré, Lá. E fica super fácil, só que está soando aquelas outras notas. Eu estou usando uma forminha e está soando outra coisa. Deu para entender bem como é que funciona? Bom, geralmente nas cifras que você vai encontrar nos livros, na internet e tudo mais, vai vir indicado a casa onde você deve colocar o capotraste e nem vai vir escrito qual era o tom original. Não vai vir escrito assim, ah, quando você está fazendo Mi menor, está soando Sol menor. Não, eles vão simplesmente escrever Mi menor e acabou, certo? Coloca o capotraste na terceira casa e toque Mi menor. Perfeito? É dessa forma que vai vir escrito. Isso vai ser usado em vários tipos de repertório. Bom, vamos continuar com a música então, você vai ver como é legal. Só falta para a gente poder fazer essa música, a gente pegar a batida, que ela é um pouquinho diferente. Ó. Eu vou fazer, na verdade, dentro de uma batida cabem dois acordes. Então a gente vai fazer assim, ó, o Mi menor para baixo, para cima, e daí a gente já troca para o Sol. Para baixo, para cima, para baixo. Então, olha só. Mais uma vez. Última vez, olha lá. E o mesmo ritmo, a mesma batida vai agora ficar com o Ré e com o Lá, ó. Mais uma vez.
Deu para entender bem como é que funciona aqui? Vou fazer a sequência inteira então, ó. Bem devagarinho. Certo? Então, cada batida entram 2 acordes. Por quê? Na verdade, o segundo acorde, né? Então, por exemplo, ó, do Mi menor para o Sol, esse Sol entra um pouquinho adiantado, ele come um pouco do tempo do Mi menor. Assim como o Lá come um pouquinho do tempo do Ré. Por isso que tem essa batida bem específica. Você pode complementar com alguns outros movimentos, ó. Vou colocar ali no gráfico um parênteses com mais uma descida e subida que complementaria essa batida, assim, ó. Tá vendo? Não muda a estrutura da batida, eu simplesmente coloquei um detalhezinho. É como se a sua mão ficasse, lembra que a gente já falou sobre isso? A mão fica o tempo inteiro, ó. Então você pode completar com outros movimentos da forma como você achar melhor, deixando a mão bem solta. Essa sequência, então, Mi menor, Sol, Ré, Lá, é a sequência principal da música. A maior parte da música vai ser em cima disso, a introdução, o verso, o refrão e tal. Depois do segundo verso, tem umas mudanças de acorde, que você vai usar a mesma batida, só que daí com outros acordes. Então, tem uma hora que ele vai fazer, por exemplo, o Sol, depois ele cai naquele Ré com baixo em Fá sustenido, que a gente aprendeu na última aula, certo? Daí repete esse Ré com baixo em Fá sustenido e vai entrar no Lá. Então, tem essas possibilidades, é só ficar atento com a cifra que você vai ver, ó. Então... Deu para entender bem como é que funciona. Deixa eu caçar aqui que tem mais uma outra hora que tem um negócio diferente. Tem um momento que entra o acorde de Si menor. E você vai falar comigo, mas Pedro, calma lá, Si menor é uma pestana. É verdade. E outra coisa, não vai adiantar. Aqui a gente fazer, o capotraste não vai salvar a gente dessa pestana. É a única que a gente vai precisar fazer, certo? Então a gente vai pegar e vai montar o Si menor aqui, sem o menor problema, certo? Então numa outra sequência vai ter aqui, ó, Sol e Si menor. Daí repete o Si menor e vai pro Lá. Mais uma vez, ó. É a única pestana que a gente vai precisar fazer. Então não quer dizer que o capotraste vai evitar 100% das pestanas, mas poxa, de tudo aquilo ficar só com uma, tá mais fácil, né? Deu para entender bem como é que funciona o capotraste? Qualquer dúvida, manda para mim. Se você tiver também indicações aí de músicas, aqui a gente vai ter outras músicas também que dá para usar o capotraste, né, nos exercícios. Mas se você quiser mandar outras possibilidades de música também, olha, encontrei tal música que eu usei o capotraste, manda pra gente, é bem legal isso também, para os outros colegas também encontrarem essas músicas e poderem tocar. Bom, eu vou fazer um pedacinho da música então para você ver como é que fica junto com o nosso playback. Você já sabe que lá nos exercícios tem também o playback mais lento, certo? Olha lá. Começando no Mi menor, então. Continua na sequência, ó. E assim por diante. Vai seguindo, daqui a pouco depois dessa entrada aqui, é onde entra aquela variação de acordes. Eu não preciso nem fazer com você, que você já entendeu bem como é que funciona, não é mesmo? Bom, a gente fica aqui então, nosso terceiro curso terminado.
O nosso próximo curso vai ser sobre ritmos diferentes, a gente vai ter outros professores a partir de agora também ajudando a gente aqui no curso de violão. Foi um prazer estar com você durante esses últimos 3 cursos. Se você tiver qualquer dúvida, comentário, sugestão, manda pra gente, tá? A gente quer ouvir a sua opinião também, é para sempre melhorar as nossas aulas, melhorar o nosso sistema. Bom estudo para você, a gente se vê. Tchau!